acontece em cada festa, sendo uma Messiá ou não. Por quê, irmãos? Porque cada uma das festas judaicas tem um enredo espiritual. Não é comemorar por comemorar. Essa festa, por exemplo, a maioria dos Yehudim que a comemoram se fantasiam, né? Nós não estamos aqui acostumados a isso, mas também não temos nada contra, né? Eu creio até, segundo o nosso rabino Maurício, que é um dos professores da nossa estiva e presidente do Conselho Brasileiro de Judaísmo, ele também não concorda com qualquer tipo de fantasia. A festa, por exemplo, fala sobre a rainha Hadassah, a rainha Esther. A rainha Esther tinha as suas serviçais. Então as mulheres e as meninas, né, podem se vestirem como rainha Esther e como as serviçais, que a serviam. Pode também os homens colocaram uma fantasia de Mordecai, mas de Ramã, louca. Então, eles já estão acostumados a isso, né? Nós ainda não temos esse hábito. Mas o escopo dessa festa é a alegria. Inclusive, alguns comentários se fazem, comentários bíblicos, né? Que é dia de beber muito vinho para ficar alegre. Você já viu, né? Tomar vinho aqui no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, com esse calor, né? Vamos ter problemas. Vamos ter problemas. Mas o escopo da festa é alegria. E nós estamos alegres porque o Eterno salvou-nos mais uma vez, libertou-nos mais uma vez, libertando o povo que havia naquela época. Nós fomos enxertados em Israel, então nós fomos libertos também. E a nossa libertação específica veio através daquele que foi e é o nosso libertador. Naquela época, Hashem usou a rainha Hadassah. Desde a fundação do mundo, Hashem separou aquele que deveria ser o nosso Mashiach, Yeshua. Fomos libertos, fomos salvos da perdição e no grande dia terrível do Senhor. Baruch Hashem, bendito seja o seu nome. Essa festa, ela fala de muitas coisas. Eu gostaria de compartilhar com os amados, paralelamente, os comentários que eu fizer, para que possamos entender especificamente o que essa festa vai ter de, digamos, de abalo para a minha vida no futuro. Festa do Purim. O livro de Esther tem representado uma grande incógnita para muitos teólogos cristãos e estudiosos de Yehudim há vários séculos. A principal razão para tal caracterização se dá pelo fato de não se ter mencionado no livro de Esther o nome de Hashem. Ou seja, você não vai encontrar nos originais em hebraico o nome de Hashem, o tetragrama
Yod-He-Vav-He. Você não vai encontrar. É impressionante isso. Ou seja, o pentagrama não é mencionado sequer uma única vez ao longo do enredo desse livro. Porém, porque os sábios e escribas de Yehudim optaram por incluir o nome de Esther entre os escritos sagrados, aceitando sua história como verídica. Quais foram os critérios utilizados para se aceitar o livro de Esther como sendo devidamente inspirado? Se analisarmos com cautela o conteúdo da trama do livro, veremos que as personagens e os eventos ali narrados são comprovados historicamente através de outras fontes escritas. A maioria de origem babilônica e grega, apesar dos reis persas se casarem apenas com mulheres de linhagens reais e nobres. Escritos gregos datados do século II a.C. comprovam que o rei Xerxes I, Assuero, ou Ahasverosh, realizou um grande banquete para escolher para si uma nova esposa, já que estava extremamente decepcionado, não apenas com a rebeldia da rainha Vasti, porém também com as sucessivas derrotas para o emergente Império Grego. Além disso, a tradição criada em decorrência da história do livro de Esther é guardada por Yehudim de todo o mundo há mais de 2000 anos, através da festa de Purim. Mordecai, primo de do povo Yehudim, a festa de Purim, como constante recordação do grande livramento que tiveram os Yehudim das mãos do malvado Haman, é celebrada por Yehudim de todo o mundo até os dias de hoje. Então, Mordecai foi com certeza usado por Hashem para que fosse, a partir daquele momento, desse grande livramento, fosse ficar para a história que a todo ano, nos dias de 14 e 15 de Adar, se comemorasse essa libertação. Obviamente, os rabinos colocaram também, acrescentaram, para que fosse lavrado e então ficasse não como participado, mas uma orientação na tradição para que se perpetuasse. Porém, a pergunta primordial ainda se encontra sem resposta. Por que o nome de Hashem não é mencionado no livro de Esther? Ibn Ezra, o grande sábio rabino medieval, afirmou que apesar do tetragrama Yod-He-Vav-He não ser mencionado sequer uma vez em Esther, a mão de Hashem de Israel é claramente visível nos eventos narrados. O rabino Ezra ainda vai além ao analisar da seguinte forma a ausência de nome de Hashem. Abre aspas. O sábio Mordecai ordenou para que fosse celebrada a festa de Purim como memorial entre os judeus da diáspora. Certamente a história de Purim deveria ser lida durante as comemorações. Ou seja, passa-se nesta noite até amanhã lendo o livro de Esther em quase todas as sinagogas tradicionais, ortodoxas e ultra-ortodoxas. As liberais, nem tanto. Esse é apenas uma parte, não se vê tudo. Mas
O importante é receber o ministério que nós vamos fazer daqui a pouco. Por isso, nossos sábios do passado optaram por não utilizar a grafia do nome do Eterno. Assim, desculpa, eu pulei. Os judeus da diáspora habitavam entre povos pagãos. E se o pentagrama fosse utilizado na escrita, certamente esses povos iriam proclamar o santo nome do Eterno, substituindo-o pelo nome de seus deuses. Por isso, nossos sábios do passado optaram por não utilizar a grafia do nome do Eterno no livro de Esther. Ou seja, eles viram a possibilidade de se colocasse o pentagrama, se fizesse menção do pentagrama, do nome de Hashem, no livro, eles achavam que os povos estariam proclamando o nome de Hashem. Por isso eles não preferiram não colocar o nome de Hashem. A explanação do sábio Ibn Ezra, o que eu comentei agora, é bem condizente com o que a Torá diz a respeito do nome de Deus. E possivelmente foi o que ocorrera com o livro de Esther. Outro livro que compõe os escritos judaicos e que também apresenta o mesmo problema no livro de Esther é o Cântico dos Cânticos. Você sabia? Escrito pelo Melech Shlomo, pelo rei Salomão, filho de David. Neste livro, não encontramos sequer uma referência ao nome de Hashem. Como então justificar sua inclusão entre os livros sagrados ou a inspiração divina por parte do Melech, do rei? Os sábios e Yehudim, na antiguidade, chegaram a uma conclusão bem interessante quanto ao Cântico dos Cânticos. Segundo eles, a troca de elogios e o amor idealizado entre o noivo e a noiva são, na verdade, uma alusão ao amor de Hashem para com quem? Para com Israel. Interessante, né? E por isso, a obra pode ser considerada divinamente inspirada por Hashem. Hashem, ele não escreve certo em linhas tortas. Ele escreve certo em linhas corretas. Porque ele tem objetivos a alcançar. E, obviamente, ele usa a cada um de nós como usara esses sábios para que tivesse um cuidado de não ser profanado o seu nome. Porque você sabe, não podemos profanar o nome de Hashem. Esther viveu muitos anos depois do concurso de beleza promovido pelo rei, estou falando agora, para a escolha da rainha. Sua vida e a de seu povo sofriam ameaças por causa de uma perseguição injusta. O que ela fez, então? Assumiu o risco de ajudar as pessoas ou pensou apenas em si mesmo? Nós já sabemos a resposta. A história da rainha Esther é um exemplo e inspiração de como podemos fazer a diferença no mundo onde vivemos. Há muito, e principalmente nos dias atuais, nós temos ouvido que as pessoas estão cada vez mais voltadas para si próprias. Pessoas que só pensam em si mesmas. Pessoas que querem coisas só para elas. E não gostam de compartilhar. A Esther fez diferença. Ela não pensou só nela, mas ela pensou em toda a nação e em poder.
aquele e aquela que tem o Rua de Elohim no seu coração, na sua vida, que crê que o Eterno é o Adonai Echad, que recebe o seu Filho como Mashiach. Se tínhamos o pensamento egoístas, tudo é desmontado. Aquilo que a gente pensava, aquilo que a gente achava, aquilo que as coisas que nós agíamos de errado, nos tornamos uma nova criatura. Filipenses diz que assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós, se éramos egoístas antes, essa palavra, esse sentimento, essa praga, ela é arrancada de cada um de nós. E nós não pensamos mais em viver para nós. Aquele que crê no Adonai Echad e tem Yeshua na sua vida como uma Mashiach, ela não vive mais para si. Shaul, o Rabino Shaul fala que o morrer é ganho. Ele nunca pensou nele mesmo depois que ele reconheceu Yeshua. Quando Yeshua se apresentou a ele, literalmente ele caíra naquele cavalo. Quantos irmãos precisam cair do cavalo para reconhecer o Mashiach? Quantos precisam levar um tombo desse, uma sacudidela, para que ela caia em si? Nós temos visto nesses últimos dias acontecimentos que jamais aconteceram. As águas na praia, no mar, que se vão e ficam vazias, as areias, e a 1 quilômetro dele. No deserto, que não se tem água em cima, como no Catar, começa a inundar. Começa a chover pedras, granizo, e fura tudo, e quebra telhado, e furacões, e trovões, que nós nunca vimos tão consistentemente. E essas chuvas que vêm, não é chuva de verão, chuva que enche logo. Mesmo assim, muitas pessoas não se despertam para o chão. Pelo contrário, muitas delas fazem algo profano saindo da sua boca. Que Deus é esse? São passíveis de misericórdia, se é que o Eterno terá. Essa mulher, essa jovem, ela não pensou em si mesma, mas ela pensou em coletividade. Aquele que tem Yeshua no seu coração e o Adonai, como Adonai Echad, pensa em coletividade. Por isso nós somos chamados de Achim, nos tratamos de Achim, de irmãos. Irmãos, podemos até, como em casa, nos aparecer um com o outro, mas daqui a pouco está tudo bem. Irmãos, mas sempre confessamos alguma coisa e temos dificuldade, compartilhamos alguma coisa, porque é nosso irmão, é nossa irmã. Irmãos, tem um sentimento de amor tão grande, mesmo não sendo pessoas da mesma família sanguínea. Porque o amor de Hashem é o Rua de Hashem. E com certeza a rainha Esther, o Rua Elohim, estava com ela ali. E com seu tio ou seu primo, tanto faz,
pai, para que não se prostrassem diante de Ramon e não ficassem quietos, a ver o seu povo ser exterminado, mas lutarem com armas espirituais. Veja só, meus amados, esse povo é um povo forte, seu exército. Mas os Yehudim também eram milhares e milhões. Mas eles não tinham força, eles não tinham armas físicas. Mas Hashem, através do seu dom, usando esta jovem mulher, esta jovem rainha, e que ela, colocando a sua vida em risco, foi a presença do rei, sem ser chamada. Só se podia ir na presença do rei, no Bélia, quando era chamada por ele. E Hashem fez a Esther, através do rei, achar graça na rainha Esther. E ali ela foi ousada. Uma outra coisa, aquele que tem Hashem no seu coração é ousado. Nós não somos ousados no espírito. Nós temos armas para isso, armas espirituais. E o Eterno nos concederá esse privilégio, meus amados. E muitos não estão sabendo utilizar. Sabe que tem a sua arma, mas não utiliza. Já pensou um soldado na guerra? Rapaz? O soldado na guerra está com aquele tabuco do lado e os inimigos estão atacando, ele está sendo molestado ali pelo inimigo e ele fica todo recuado e não usa da sua arma. Vai morrer. Vai morrer espiritualmente. Nós temos o grande privilégio de termos armas espirituais. A maior arma espiritual que nós temos é a nossa emanada, é a nossa fé. E Yeshua fala: quem tiver fé tal, que mande assim, monte, se lance no mar. Ela vai dar um jeito de sair do lugar dela e ter que lançar no mar, porque a fé remove montanhas. Muitos pensam que é utopia, né? Não. É algo que é literal, no sentido espiritual. Parece até um contrassenso, né? Tem gente que não conhece a força que tem em Yeshua, em Deus e na Torá dele. A história da rainha Hadassah é um exemplo, inspiração de como podemos fazer a diferença no mundo onde vivemos. Não esqueçam isso. Com grandes ou pequenos feitos, temos a oportunidade de contribuir para a construção de um futuro melhor. Fomos criados por Hashem com um propósito e para escrever a mais bela de todas as histórias. A vossa, a minha, a de cada um de nós. Esther tinha um caráter amável, coração humilde e sensível. Você é amável? Você tem caráter? Você tem um coração humilde e sensível? Você é servo do Deus Altíssimo. Aleluia. Você tem um lar
Você tem fé no Deus Todo-Poderoso. Certinho. Isso. Não nasceu princesa, muito pelo contrário. Ela nascera pobre e ainda se tornou órfã de pai e de mãe. Porém, mesmo parecendo ser desprovida de qualquer tesouro material, vamos dizer o então Rocha Rafael, anotem isso aí. Esther tinha como na sua maior riqueza um coração sábio, um coração justo e bondoso. Ao arriscar a própria vida a favor do seu povo, Esther mostrou que não tinha medo de fazer o que era certo e lutar por aquilo em que acreditava. Será que nós temos agido dessa forma, meus amados? Como servos do Deus Altíssimo? Posso todas as coisas aquele que me fortalece. Parece um refrão. Parece uma utopia. Os versículos da Bíblia não são para ser decorados, irmãos. Os versículos da Bíblia são para ser exercidos, vividos. É por isso que ele nos ensina a sua palavra. E esta mulher jovem, ou esta rainha jovem, tinha tudo isso. Ela tinha algo, ele não relata, mas ela tinha temor. Ela tinha temor. Todos nós somos príncipes e reis aos olhos de Hashem. Ao nos aproximarmos dele, podemos experimentar o seu amor sobrenatural e escrever uma linda trajetória. Creia que existe um Deus que o criou, o ama e que está com você em todos os momentos. Os planos de Hashem para a sua vida são melhores e maiores do que você possa. Eu lembro da minha infância, e alguns aqui também, né? Lembramos daquele desenho, daquela, eu acho que era dizia, ó vida, ó céu, era o que? Uma hiena, né, que falava assim, né? Ó vida, ó céus. É aquele sentimento, como é que você fala, pastor? Esqueci o nome agora, que fala, de negatividade, sei lá. Autocomiseração. Autocomiseração, toda hora. É sério. Ao que nos aproximamos, repetindo dele, de Hashem, podemos experimentar o seu amor sobrenatural e escrever uma linda trajetória. Creio que existe um Deus que o criou, o ama e que está com você em todos os seus momentos. Os planos de Hashem para a sua vida são melhores e maiores do que você possa imaginar. Esse livro é uma prova disso. O que para mim era como um sonho distante, os sonhos, os nossos desejos, diante do altar. Eu sei que essas aspirações que são ações, e apenas às vezes você olha assim, olha para o céu, olha para o céu. Mas o Senhor sabe e conhece, Ele escuta o nosso coração. Ele conhece
conhece das nossas necessidades. Yeshua, caramba, você tem nada de nós, e somos a sua imagem e semelhança. Eu me chamo. Esther, meu olhar sobre a vida mudou ao ler este livro da Bíblia e descobrir a dimensão e a profundidade dos feitos desta rainha. Compreendi que podemos fazer a diferença de muitas pessoas. Sorrisos, abraços, atos de bondade e de justiça podem resultar em lindos frutos e muitas vezes transformar vidas na glória de Deus. Depende de quem, irmãos, nós praticarmos tudo isso? De Deus? Não. Depende de mim. Rinene, eis-me aqui, Senhor. Eterno, me use. Eu te amo. Eu quero ver a vossa Shekinah, a tua glória na minha vida. E que as pessoas, quando olharem para mim, vejam a ti, Senhor. Vejam a Yeshua. Fazer a diferença. Esse é o propósito. Esse é o objetivo de cada um de nós. Se não é, deveria ser. A verdade é que podemos extrair do livro de Esther grandes princípios e exemplos para as nossas vidas. Vemos ao longo do enredo que Hashem está no controle de nossos destinos e que ele sempre se apresenta como El Yeshua, ou seja, o Deus que salva, disposto a ouvir as tefilot, as orações dos seus servos, quando em situações impossíveis, status para abençoar a muitos. Além disso, o livro de Esther nos mostra que muitas vezes devemos lutar para obter a vitória, assim como fizeram os Yahudim, habitantes da Pérsia, e não apenas nos acomodarmos, esperando, entre aspas, o milagre. Como diz o velho ditado judaico, creia nos milagres, porém não dependa deles. Raksabeia. Purim. Eu queria apenas fazer aqui uma leitura rápida de Esther. A Esther, de Esther. Capítulo 1 diz assim: e sucederam os dias de Assuero. Este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero, sobre o trono do seu reino, que estava na fortaleza de Suzã, no terceiro ano do seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e seus servos, o poder da Pérsia e Média e os maiores senhores das províncias estavam perante ele, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, a saber, 180 dias. E acabados aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, por 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. Vamos lá para o 8. E o beber era, por lei, feito sem que ninguém forçasse a outro, porque assim o tinha ordenado o rei expressamente a todos os grandes da sua casa que fizessem conforme a vontade de cada um. Também a rainha Vasti fez um banquete para as mulheres na casa do rei Assuero. Vasti recusa assistir o banquete. E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou
Meumã, e os demais aqui, que eu estou falando tão difícil, os 7 eunucos, que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Porém, a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Então perguntou o rei aos sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os negócios do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carsena, Setar, Admatar, Tarsis, dos persas e dos medos, que viam a face do rei e se assentavam os primeiros no reino, e que, segundo a lei, se devia fazer da rainha Vasti, por não haver cumprido o mandado do rei Assuero, pela mão dos eunucos. Então diz as palavras, o furor do rei Assuero. Lembrou-se de Vasti e do que fizeram todo o rei Assuero. Lembrou-se de Vasti e do que fizeram, e do que se tinha decretado a seu respeito. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: busquem-se para o rei moças virgens, formosas à vista, e ponham o rei comissários em todas as províncias do reino, que se reúnam todas as moças virgens, formosas à vista, na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, debaixo da mão de Regai, eunuco, mulher, guarda das mulheres, e dê-se-lhes os enfeites. Sucedeu, verso 8 do capítulo 2. Sucedeu, pois, que, divulgando-se o mandado do rei e a sua lei, e ajuntando-se muitas moças da fortaleza de Suzã, debaixo da mão de Regai, também levaram, e a moça apareceu formosa aos seus olhos, e alcançou graça perante ele, pelo que se apressou a dar-lhes os seus enfeites e os seus alimentos, para também se lhe dar 7 moças de respeito à casa do rei, e a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Esther, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mordecai lhe havia dito para que não o fizessem, não o declarassem. Capítulo 2, verso 21. Naqueles dias, assentando-se um outro Mardoqueu, o Mordecai à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtar e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos sobre o rei, e fez saber a rainha Esther. E Esther o disse ao rei, em nome de Mordecai, e inquiriu-se o negócio, e descobriu. E ambos foram enforcados com uma forca. Isso foi escrito no livro dos Crônicas. Ramã é exaltado. Depois desses dias, o rei Assuero engrandeceu a Ramã, filho de Hamedata, o Agagita, e o exaltou, e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. Vamos lá para o verso 7. Primeiramente, que é o mês de Nissan, o ano do 10º do rei Assuero, se lançou por, isto é, a sorte, perante Ramã, de dia em dia, mês em mês, até o 10º mês, que é o mês de Adar.
E Ramã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem, e eu porém nas mãos dos que fizeram a obra de 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão e deu a Ramã, filho de Hamedata, Agagita, adversário dos Jeruí. E disse o rei a Ramã: esta prata é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parece parecer aos seus olhos. Então chamaram os escrivãos do rei no primeiro mês, no dia 13 do mês, e conforme tudo quanto Ramã mandou se escrever aos príncipes do rei e aos governadores que haviam sobre cada província, e aos principais de cada povo, a cada província segundo a sua escritura, e a cada povo segundo a sua língua, em nome do rei Assuero, se enviaram para a mão dos correios todas as províncias do rei, que destruíssem, matassem e lançassem a perder a todos os Jeruínos, desde o moço até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, a 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, e que saqueassem todos os servos do rei do povo, salvo se o rei entender para ele, estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. Que tornasse a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás da casa do rei, mas que todos os outros, porque se todos se calares neste tempo, socorro e livramento, toda parte virá para os Jeruínos. Porém tu e a casa do teu pai perecereis, e quem sabe se para tal tempo como este chegasse este reino. Então disse Esther que tornassem a dizer a Mordecai: vai e ajunte todos os Jeruínos que se achem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, que eu as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então Mordecai foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe concedeu. Bom, meus amados, ela foi à presença do rei. O rei permitiu, estendeu o seu cetro, e ela tocou o cetro e veio ao rei. E o rei, Assuero, perguntou o que ela queria. Ela então relatou tudo. Nessa história, eu já disse, o Eterno usa a cada um de nós para um propósito. E Hashem usara a rainha Esther para o propósito de salvar o seu povo, para que o engrandecimento do seu povo fosse feito, porque
porque o eterno é o eterno. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe dos nossos pensamentos. Ele sabe das nossas necessidades. Ele sabe que, como aqui, veja bem, meus irmãos, esta jovem mulher, essa jovem rainha, ela foi levada, e com certeza pelo Lula, para tomar esse posicionamento. Ela usou de autoridade, ela ousou lutar, e é o mesmo que o Eterno quer que nós façamos, que nós nos coloquemos na brecha, que nós possamos sair à vanguarda, com ela, sair à vanguarda. Não foram os Elohim que estavam ali, mas foi ela, a rainha Esther, a rainha Hadassah, ela que seria a primeira a ser morta, e depois o restante. Mas ela confiou, e eu tenho certeza que ela confiou em Hashem, mesmo não tendo sido relatado isso, porque nós sabemos, se o povo que crê no Adonai Errado, e o povo que tem a certeza da salvação para o Olam Rabá, se o povo que crê, que sabe em quem está crendo, e tem a absoluta certeza que não está aqui de uma bola de fogo, de uma explosão que foi feito o homem, mas ele sabe que ele serve e que o Criador sabe todas as coisas. Não precisamos ver o restante, todos nós sabemos o restante do que se fez. O Senhor nos mostra que os nossos podem fazer pouco, mas eles acabam eles próprios sendo encontrados em intento maligno contra as nossas vidas. Se nós teremos certeza que Ele é o nosso Elohim, tenha certeza, meus irmãos, que Ele está no controle de todas as coisas das nossas vidas. E eu quero nos abençoar nessa noite, nessa linda noite, de festa de Purim. A sorte foi lançada, foi lançada naquele dia, né? Com a vida da rainha Esther. E que nós possamos crer que não foi à toa, que não é à toa. Nós cremos nesse Deus único e verdadeiro, esse Adonai Errado, e na pessoa do seu Filho, o Mashiach, entregando a nossa vida para a vida eterna. Abaixo.